Boa noite a todos, boa noite pessoal. Eu sou o Ivan Gessler, professor de processo penal, mestre em ciências criminais pela PUC Rio Grande do Sul, professor do curso SEJAS. E hoje eu tenho uma grande satisfação de estar aqui no Amo Direito para poder falar sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri. Vamos falar sobre o júri hoje, focando, Juliana, para o exame de ordem. Vamos falar do Tribunal do Júri especificamente para a primeira fase e a segunda fase do exame de ordem, e também a primeira e a segunda fase desse procedimento escalonado, desse procedimento bifásico que é o Tribunal do Júri. Então, primeiramente eu quero agradecer esse canal aí de comunicação, esse canal do Amo Direito, com todos os projetos sensacionais dessa plataforma, sempre em parceria aqui com o nosso Centro de Estudos Aras. E dizer que eu já estou desde 2010 ministrando cursos para a segunda fase de Direito Penal no SEJAS. Nos dias, boa noite Aline, nos dias 15 e 16 de março, vamos estar com 2 aulas gratuitas de penal e processo penal na resolução de questões discursivas para a segunda fase, Aline. E basta você ir lá na minha página, vá no meu Instagram, @professor Ivan Gessler, vai encontrar um link lá de pré-inscrição, e no site sejasonline.com.br você também encontra essa turma, onde você vai adquirir, são 2 aulas gratuitas, onde a gente vai focar especificamente em questões discursivas. Claro que na primeira e na segunda fase do exame de ordem, você tem temas que se tocam, e muito, né? Não é incomum que a FGV, por exemplo, coloque uma questão na segunda fase e posteriormente essa questão também caia na primeira, na moldura de uma questão objetiva. Isso é muito comum e vice-versa. Também vem primeiro uma questão na primeira fase, posteriormente essa questão acaba caindo também na segunda fase do certame, na segunda fase do exame. Então, não pense que são assuntos, ou melhor, etapas que não se tocam. O tema aqui geralmente cai na primeira fase e eventualmente cai na segunda também. É importante perceber, pessoal, que a gente já tem aí 33 exames de ordem, né? 34 primeiras fases e 33 exames da segunda fase. Então chega um momento também, e esse momento já chegou, principalmente em processo penal, mas não apenas em processo, que os caras não tem mais como inventar questões. E essa é a importância de você estar costumeiramente, de maneira cotidiana, resolvendo questões da primeira fase, da segunda fase da OAB, no caso de penal, por exemplo, porque volta e meia os assuntos se repetem. Mas eu já vou direto ao ponto, lá no final da live a gente traz mais algumas informações importantes aqui, mas eu quero falar já sobre o procedimento especial do júri. Olha só, galera, em 2008 nós tivemos uma grande reforma no Código de Processo Penal. Uma reforma substancial no CPP. O nosso Código de Processo Penal é da década de 40. É da época do Estado Novo. Ele tem uma influência inquisitorial inafastável, né? Indiscutível. E o grande problema no Brasil é que nós não fazemos logo uma nova codificação e ficamos com reformas pontuais. Quando você analisa o ordenamento jurídico processual como um todo, há uma série de contradições, disposições contraditórias. Então, por exemplo, em 2008, nós tivemos 3 leis que foram responsáveis por essa modificação materialmente importante no CPP, que foram as leis 11.689, que justamente reformou o procedimento especial do Tribunal do Júri, a 11.690, que modificou o tema probatório, o tema probante, o tema provas, no Código de Processo Penal, e a 11.719, que dentre outros assuntos, basicamente, alterou o procedimento comum. Então, em 2008, muita coisa mudou, ali dos artigos 406 até o 497 do CPP, que é justamente aquela parte do Código de Processo Penal que traz e que trata do procedimento especial do Tribunal do Júri. Claro que agora, recentemente, em 2019, com a Lei 13.964, que passou a vigorar em janeiro de 2020, nós tivemos o pacote de crime. Algumas modificações também foram feitas. Por exemplo, eu quero começar já falando sobre uma delas, que está no artigo 492 do CPP, e a possibilidade
da execução provisória da pena em sede de tribunal do júri, galera. Olha que coisa. Recentemente, em 2019, o Supremo, mudando novamente sua jurisprudência, inadmitiu, vedou a execução provisória da pena, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, que está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Todo mundo viu a discussão acerca da prisão em segunda instância, se era possível ou não. Tivemos o caso de Lula, por exemplo, que ficou preso mesmo antes do esgotamento da via recursal, mesmo antes do trânsito em julgado de uma eventual sentença condenatória. E em 2019 o Supremo vedou a execução provisória da pena, óbvio, entendendo que o recurso especial extraordinário em matéria penal tinha um efeito ou tem efeito suspensivo. Só que o pacote de crime, ele trouxe uma previsão que foi o seguinte: quando o sujeito for condenado no tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, a regra é que o cara já comece a cumprir a pena. Claro que, excepcionalmente, o juiz presidente do tribunal do júri, ou o relator, o desembargador relator no Tribunal de Justiça ou no TRF, se for matéria federal, eles podem entregar um efeito suspensivo a esse apelo, mas essa não é a regra. Então, cuidado, a regra hoje é que nas condenações iguais ou superiores a 15 anos, o sujeito já comece a cumprir a pena em sede de tribunal popular nos crimes dolosos contra a vida. Isso é prisão preventiva? Não, é prisão-pena mesmo. Prisão como decorrência de uma sentença condenatória nesse patamar de sanção, nesse patamar de pena, esse patamar penal, 15 ou mais anos de reclusão, você já vai começar a cumprir a pena. Foi o que nós vimos, por exemplo, no caso da Boate Kiss, onde teve toda aquela discussão, porque liminarmente Fux entregou um efeito suspensivo à decisão do TJ e permitiu a execução provisória da pena na esteira desse dispositivo, o artigo 492 do CPP. Então tem cuidado com isso. Claro que eu não concordo com essa possibilidade. No processo penal, o sujeito nasce inocente e há de ser inocente. Isso é uma regra de tratamento. Até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, claro, qualquer prisão antes disso tem que ter natureza cautelar, tem que ser necessária, tem que ter uma instrumentalidade no interesse da marcha processual. Beleza. Mas, dito isso, essa consideração inicial, quais são os crimes de competência do Tribunal do Júri? Isso já caiu na segunda fase de penal. Vasco, isso já caiu na primeira fase também, está no artigo 74, parágrafo 1º do CPP e também no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal. Veja que a instituição do júri, ela se apresenta como uma cláusula pétrea. Se eu supostamente mato alguém dolosamente, se eu eventualmente pratico os crimes de homicídio doloso, induzimento a suicídio, infanticídio e abortamento, nas modalidades consumadas ou tentadas, eu tenho o direito de ser julgado por iguais. Pessoas comuns do povo, não influenciadas ainda por um tecnicismo exagerado. Quis a Constituinte que, nesses casos, guardadas as peculiaridades que incidem numa acusação de homicídio doloso, por exemplo, muitos dizem que qualquer um pode praticar um homicídio doloso, por exemplo, o senhor tem o direito de ser julgado por iguais. Então, o júri julga os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e os crimes conexos, na esteira ou com base no artigo 78 do Código de Processo Penal. Então, se eventualmente o sujeito praticar um homicídio em concurso com estupro, em concurso com porte legal de arma, homicídio doloso, em concurso com outro delito, ambos serão julgados pelo Tribunal do Júri, que exerce essa visa atrativa, que exerce essa atração. E a regra, pessoal, cuidado, olha uma dica para sua prova. Artigo 76 do CPP traz o Instituto da Conexidade ou da Conexão. Conexão é quando eu tenho duas ou mais infrações penais ligadas por alguma circunstância. A regra, quando existe conexão, é a unidade de processo e julgamento, justamente para evitarmos decisões destoantes, decisões conflitantes. E no caso, quando houver, por exemplo, conexão entre um crime doloso contra a vida e um outro delito, compete ao Tribunal do Júri julgar os dois crimes, ok? Há um tema importante, interessante, de certo modo um pouco
fragmentado recentemente, que está na súmula vinculante 35, ou melhor, desculpe, 45, súmula vinculante 45, que também é a mesma redação da súmula 721 do STF, que diz o seguinte: a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente em Constituição Estadual. Porque, veja, historicamente sempre se compreendeu ou se entendeu que as constituições estaduais pudessem entregar prerrogativa de função para algumas autoridades. Isso já caiu na primeira fase da OAB. O problema é que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida está na Constituição Federal, na Carta Maior. Consequentemente, ela se sobrepõe, prevalece acerca da competência por prerrogativa de função estabelecida só em Constituição Estadual. Por exemplo, certa feita eu fiz um júri, atuei num júri em Nova Paulistana, no Piauí. E era um caso de um vereador que tinha supostamente matado a esposa. E no Piauí, na Constituição Estadual, tem prerrogativa de função para o vereador. Se o vereador eventualmente praticasse uma corrupção passiva, um peculato, ele seria julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas como ele praticou um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo primeiro grau, pelo Tribunal do Júri, primeira instância, porque a competência constitucional do Tribunal Popular prevalece sobre a prerrogativa de função estabelecida apenas, olha o termo, exclusivamente em Constituição Estadual, ok? Claro que, recentemente, a própria prerrogativa de função foi esvaziada para algumas autoridades do Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu, principalmente, inicialmente, no tocante a deputados federais e senadores, isso ainda não veio na OAB, que os deputados federais e os senadores só têm prerrogativa de função, que é a prerrogativa de ser julgado originariamente por um tribunal, por um colegiado. Eles só teriam prerrogativa funcional, que para alguns é um privilégio, isso já é outra discussão, quando eles praticarem crimes após a diplomação e com nexo funcional. Então guarda essas duas circunstâncias, esses dois pressupostos. Prerrogativa de função para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, existe quando o sujeito pratica o delito após a diplomação e com nexo situacional, com nexo funcional. Então, claro que isso acaba esvaziando realmente essa discussão, inclusive em torno da súmula vinculante 35 que eu acabei de comentar, ok? Beleza. Uma peculiaridade do procedimento especial do júri, cuidado. Se eu falo que algo é especial, é porque ele tem peculiaridades que nós não encontramos no parâmetro, no paradigma. O paradigma procedimental que nós temos é o rito comum ordinário. O procedimento do júri é um procedimento especial porque ele tem especialidades. A principal delas é ser constituído por duas fases, como Aurim Lopes entende e tantos outros doutrinadores. O júri é um procedimento bifásico. Eu tenho uma primeira fase onde só existe o juiz togado, o juiz técnico, o juiz concursado, o juiz com investidura perene e permanente. Para alguns o juiz singular, o juiz presidente. Uma segunda fase, onde vai existir o juiz presidente e o colegiado natural, os jurados, os 7 jurados. Então, essa é a primeira especialidade do júri, constituído por duas fases. Uma primeira fase, apenas com o juiz togado, o juiz de direito, e a segunda fase com o juiz presidente e os jurados, o conselho de sentença. Essa primeira fase do procedimento especial do júri vai do artigo 406 até o artigo 421 do CPP. Na nossa segunda fase penal, eu pego a coletânea, reduzo bastante os dispositivos que você vai trabalhar na sua prova, porque se você está entrando numa guerra, realmente, se você está buscando a sua aprovação, você tem que reduzir o seu perímetro de busca. Então a nossa coletânea, que é desse tamanho, ela fica isso aqui, ó, só com temas de penal para a sua segunda fase.
Então, os pedidos, por exemplo, que você pode fazer no Tribunal do Júri, os artigos do júri, a gente sempre pinta de lilás ali para poder facilitar a sua vida. E fato é que a primeira fase do júri aparece muito com o rito comum ordinário. No processo civil, a partir de 2015, você acabou afastando essa multiplicidade procedimental, a existência de vários procedimentos especiais, por exemplo. No processo penal ainda há essa variedade, nós ainda temos alguns ritos especiais. Mas o procedimento mais importante que nós temos é o comum ordinário. O procedimento comum ordinário, ele é o mais relevante que nós temos. E a primeira fase do júri, ela é quase idêntica ao procedimento comum ordinário que eu tenho do artigo 395 até o 405 do CPP. Algumas coisas mudam. Por exemplo, há uma discussão se tem ou não absolvição sumária do artigo 397 do CPP no procedimento do júri, que seria uma absolvição antes da audiência, uma absolvição precoce. Há essa discussão se a gente tem ou não uma absolvição sumária no júri, não depois da audiência, mas aquela que vem antes, uma espécie de julgamento antecipado no processo penal. Há uma réplica no artigo 409 do CPP, após o réu apresentar sua defesa escrita, o Ministério Público vai se manifestar acerca de preliminares e documentos acostados na resposta à acusação. São peculiaridades que a gente não encontra num rito que é comum. Mas a grande diferença dessa primeira fase do júri, chamada por muitos, para muitos, sendo um sumário, alguns chamam de sumário de culpa, eu não gosto dessa terminologia, se há presunção, a presunção de inocência, não é sumário realmente. E o judício acusações é uma fase de admissibilidade. O que o juiz faz na primeira fase do júri é realmente filtrar acusações absurdas para não encaminhar a quem é leigo realmente processos sem justa causa. Então, cuidado, na primeira fase do júri, eu não tenho como possível uma sentença condenatória. Não há possibilidade de ser proferida uma sentença condenatória nessa primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. E essa é a grande diferença. Ao final da primeira fase do júri, o juiz vai proferir uma entre 4 decisões, que são pronúncia, artigo 413 do CPP, impronúncia, o artigo 414, absolvição sumária, artigo 415, e a desclassificação que nós temos nos artigos 418 e 419 do Código de Processo Penal. O que é a pronúncia? A pronúncia, a OAB já cobrou isso na primeira fase, já cobrou também na segunda fase do exame, não tem natureza jurídica de sentença condenatória. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Isso já caiu na primeira fase. Por que é uma decisão interlocutória? Porque ela é proferida no curso de um procedimento que tem 2 fases. Ela é mista porque tem uma carga definitiva e discutível, mas não é sentença. E ela não termina tudo, por isso que ela é não terminativa. Porque eu encerro a primeira fase do júri, quando a pronúncia transita em julgado, quando ela preclui, e se inicia a segunda etapa do rito, a segunda etapa do procedimento. Então, a pronúncia, já caiu na primeira fase, é uma decisão interlocutória mista não terminativa que está no artigo 413 do CPP. Justamente por isso, ela vai ser desafiada ou impugnada através de recurso em sentido estrito, o rese. O que é o rese? É o recurso que eu tenho em regra no processo penal para atacar decisões interlocutórias. Todas as 4 vezes que nós tivemos rese na segunda fase de penal, sempre foi a hipótese do inciso 4º do 581, um rese contra a pronúncia. É bem verdade que outros incisos do 581 já caíram na primeira fase do exame. Mas na peça profissional, na segunda fase da OAB, sempre foi o rese contra a pronúncia. Então o rese é o recurso que eu tenho para atacar a decisão interlocutória de pronúncia, que não faz uma cognição exauriente. O juiz nem pode. A pronúncia reconhece a justa causa e encaminha o sujeito a júri. Ora, como assim? A pronúncia reconhece o fumus o quê? Cuidado, não é fumus boniuris, pelo amor de Deus. Aqui não é processo civil, viu?
é o fumus comice delicti, a fumaça da prática dos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade ou prova da existência do fato. Essa é a justa causa, é isso que o juiz reconhece, um juízo de probabilidade, para alguns de possibilidade do sujeito ser o autor e do fato ter existido. E encaminha o cara a júri. Então não é condenação, porque ele não é competente. O juiz não é competente para julgar no mérito propriamente dito e condenar nos crimes dolosos contra a vida. A competência para uma condenação pertence aos jurados. Ele estará violando a soberania dos vereditos se houver um excesso de linguagem. Então cuidado. Sob pena de nulidade absoluta da decisão de pronúncia, na pronúncia o juiz tem que se limitar aos indícios suficientes de autoria ou participação e prova da existência do fato ou materialidade. Não pode existir um excesso vernacular, não pode existir um excesso de linguagem. O juiz falar mais do que deveria, o juiz dizer que o cara é culpado, que o cara matou mesmo, ou que o sujeito não agiu em legítima defesa. Por exemplo, agora no mês que vem eu tenho um júri. Um abraço para os mineiros que estão aí, um júri em Uberlândia, em que na pronúncia, ou melhor, na pronúncia o juiz teria dito que o sujeito não atirou acidentalmente. Quer dizer, ele teria afastado peremptoriamente essa tese. Claro que essa pronúncia deveria ser anulada. Então na pronúncia não pode existir um exame aprofundado, sob pena de supressão da competência constitucional do tribunal do júri e da soberania dos vereditos, ok? Na pronúncia, o juiz faz a classificação do fato, reconhecendo qualificadoras e causas de aumento de pena. É isso que está no artigo 413 do Código de Processo Penal. O privilégio não entra nesse momento. Então, por exemplo, uma mulher pode surpreender o marido na cama com outra. E aí, eventualmente, matá-los. Ainda que você entenda que no júri, no futuro, você vai arguir um homicídio privilegiado por violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o Supremo recentemente afastou a possibilidade de se utilizar a legítima defesa da honra como uma tese no tribunal do júri, não é? Até relativizando a plenitude de defesa que você tem na Constituição Federal. Ainda que no futuro você vá usar o privilégio como uma tese, na pronúncia não adianta você pedir. O juiz não vai reconhecer causa de diminuição de pena, até porque não é uma sentença condenatória para que eventual pena que não existe ainda seja diminuída. O mesmo se diga em relação às agravantes e atenuantes. O privilégio quem reconhece são os jurados. Na segunda fase do rito, agravantes e atenuantes serão reconhecidas pelo juiz-presidente, eventualmente, diante de uma sentença condenatória, não serão quesitadas aos jurados, ok? Então, na pronúncia entra o quê? Qualificadoras, causas de aumento de pena, o juiz faz uma classificação do fato. 3 efeitos importantes da pronúncia. Primeiro, claro, transitou em julgado, encaminha o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Então, uma vez transitada e julgada a pronúncia, o réu vai ser encaminhado ao tribunal do júri, e uma vez transitada e julgada a pronúncia, quando houver a preclusão da pronúncia, é possível também, cuidado, um pedido de desaforamento, que está no artigo 427 e 428 do Código de Processo Penal. Se houver uma grave questão de ordem pública, se for imprescindível para a segurança do réu ou imparcialidade dos jurados, depois que a pronúncia transitar em julgado, pode todo mundo, o próprio juiz, presidente do tribunal do júri, ou as partes, pedirem ao Tribunal de Justiça o desaforamento daquele julgamento. Retirar o processo, por exemplo, de Uberlândia e colocar em Belo Horizonte, onde não existam aqueles motivos, eventual imparcialidade do conselho de sentença, ok? Então, o desaforamento, olha o nome, desaforamento. Quando eu defino a competência territorial, eu faço um aforamento. Quando eu retiro o processo daquela comarca, no tribunal do júri, há um desaforamento, que é uma declinação da competência territorial. Eu só posso pedir isso após o trânsito em julgado da decisão de interlocutória de pronúncia, ok? Esse é o primeiro efeito. Segundo efeito, a pronúncia limita a acusação em plenário de julgamento. Se o cara é pronunciado por homicídio simples,
O Ministério Público, pessoal, não pode chegar em plenário de julgamento e sustentar uma qualificadora que não está na decisão de pronúncia. Então, cuidado. A pronúncia limita a acusação, o espelho da acusação em termos de limites em plenário de julgamento. E o terceiro efeito é que a pronúncia interrompe a prescrição. E o acórdão, num eventual recurso, o acórdão que confirma a pronúncia também interrompe o prazo prescricional. É o que está no artigo 117, incisos 2 e 3 do Código Penal. Então, 3 efeitos da pronúncia. Encaminha o réu a júri, transitado em julgado, permite também o desaforamento, interrompe a prescrição, como também um acórdão que julga o rese e confirma a pronúncia, também interrompe a prescrição. Tem até uma súmula sobre isso, que é a súmula 191 do STJ. E a pronúncia limita a acusação em plenário de julgamento, ok? Beleza, o que é impronúncia? A impronúncia é o oposto da pronúncia. A impronúncia foi tratada no CPP como sentença, mas não tem essa natureza jurídica. Né? A impronúncia para alguns, na verdade, pessoal, isso já caiu na primeira fase, na segunda fase da OAB, a impronúncia para alguns violaria o princípio da duração razoável do processo e a estabilidade das instituições e segurança jurídica. Porque o réu fica no banco de reservas, esperando para ver se até o crime prescrever, aparece uma prova contra ele ou não. Quando o juiz não estiver convencido da justa causa, dos indícios suficientes de autoria e prova da existência do fato, ele vai impronunciar o acusado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. É absolvição? Não. A URI, por exemplo, ataca muito a impronúncia, mas é óbvio um livro que você não pode utilizar para o exame de ordem, ao menos absolutamente, porque há alguns posicionamentos que são minoritários. Ok? Então, cuidado. A impronúncia para o Supremo não é inconstitucional. Se houver dúvida, se inexistirem provas, se não houver um acervo probatório contundente, o juiz vai impronunciar o acusado. E essa decisão só tem a autoridade da coisa julgada mutável, da coisa julgada formal. Por quê? Porque uma vez impronunciado o réu, se no futuro surgirem novas provas, ele pode ser novamente denunciado. Claro, desde que o crime não esteja prescrito, desde que ainda não tenha ocorrido a prescrição, ok? Então, cuidado, a impronúncia ela vai ser atacada por apelação. O Código, no artigo 416, tratou a impronúncia como sentença, mas não é. Mas foi tratado no Código como sentença e contra a sentença realmente cai a apelação, ok? A outra decisão é a absolvição sumária. Aí já é o artigo 415 do Código de Processo Penal. A absolvição sumária em contrapartida é um juízo de certeza. É um juízo de certeza da inocência do réu. É isso que está no artigo 415 do Código de Processo Penal. Então, se ficar comprovado que o réu não concorreu para o fato, se ficar comprovado que o fato não existiu, se restar comprovada a existência de uma causa excludente de criminalidade, o juiz tem que absolver sumariamente o réu. Veja que muitos defendem ainda hoje, e há precedentes ainda nesse sentido, que na primeira fase do júri existiria um famigerado indúbio pro societate. Na dúvida, o juiz deveria pronunciar o réu. Claro que em sua prova você vai atacar isso. Mas, de fato, o juiz só pode absolver sumariamente o acusado e não encaminhá-lo a júri se houver um juízo de certeza. E a absolvição sumária, como qualquer absolvição, faz coisa julgada material. Uma coisa julgada imutável. Tem autoridade da coisa julgada material. Se o réu for absolvido no processo penal, pessoal, esqueçam, já era. Se a absolvição transitar em julgado, mesmo que seja uma absolvição pela dúvida, por exemplo, num crime comum, ele não pode mais ser processado pelo mesmo fato, sob pena de uma apresentação de exceção de coisa julgada e a vedação ao bis in idem processual. Então, sendo absolvido o réu, ele não pode ser processado pelo mesmo fato. Não se admite revisão criminal num processo penal contra o réu. A revisão criminal que eu tenho no âmbito penal,
ou melhor, a ação rescisória que eu tenho no âmbito penal é a revisão criminal. 622 do CPP, 621. Não se admite revisão criminal contra uma sentença de absolvição, ok? Revisão criminal contra o acusado. Agora, o parágrafo único do 415, ele traz uma previsão interessante. Porque ele diz que, caso o sujeito seja inimputável, mas tenha arguído uma outra tese defensiva, o juiz não pode aplicar desde logo medida de segurança, absolvendo de maneira imprópria. Não pode, por exemplo, encaminhar para o hospital de custódia e tratamento. Como assim, professor? Por exemplo, uma vez eu fui no hospital de custódia e tratamento conversar com um cliente que ele tinha sido condenado já por um homicídio e era acusado de outro homicídio. E ele supostamente era inimputável. E aí o cara conversando comigo falou, eu tô nesse crime agora aí, a vítima tava batendo no idoso no bar e eu fui defender a vítima, fui defender o idoso e acabei matando esse sujeito. E aí, o que é que ele fez aí? Olha, tudo bem, o cara é inimputável, mas ele está arguindo uma legítima defesa. Veja que ele levanta uma tese diversa da inimputabilidade da doença mental prevista no artigo 26 do Código Penal. Nesse caso, o mais correto é que o juiz pronuncie o réu e deixe a decisão para o conselho de sentença. Dê uma chance, porque, veja, ilicitude está aqui, culpabilidade está numa outra coluna. Quer dizer, o cara pode ser inimputável, mas ter agido com uma legítima defesa própria, uma legítima defesa de terceiro, ok? Beleza. E a última decisão é a desclassificação. A desclassificação nada mais é do que uma emendatio libelli. No processo penal, prevalece o entendimento de que o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica. Dai-me o fato que eu te dou o direito. Esse princípio da correlação, entretanto, tem que ser respeitado, claro. Então, o importante é que o réu tenha se defendido acerca daqueles fatos. Nada impede, portanto, que o juiz mude a classificação jurídica entregue a esses fatos pelo Ministério Público. Na emendatio libelli, o Ministério Público se equivoca na tipificação e o juiz pode alterar essa classificação, mesmo que seja para impor uma pena mais grave. Beleza. Na primeira fase do júri, existe uma desclassificação no artigo 419 do CPP. Ao final da primeira fase do júri, o juiz verifica que aquele crime não é doloso contra a vida. Ele desclassifica e encaminha os autos para o juízo competente. Por exemplo, eu tive um caso aqui em Candeias, na região metropolitana aqui, Salvador, na Bahia, em que 3 policiais foram chamados para prenderem o meliante, mas teriam ido na casa errada. E aí bateram na casa, o morador abriu a janela de maneira impetuosa e eles atiraram nesse morador, que não era um meliante, era um cara de bem, honesto, e o morador acabou morrendo. Ao final da primeira fase do júri, o juiz entendeu que não era um homicídio doloso, que era uma hipótese de homicídio culposo. Cuidado! Os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis são de competência do tribunal do júri. Não sou eu que estou dizendo isso, é o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então ele desclassificou para homicídio culposo, mas já o homicídio culposo vai ser julgado pela vara de auditoria militar. Então, se a desclassificação ocorrer na primeira fase do júri, os autos serão encaminhados ao juízo competente. Vara criminal, vara de auditoria militar, GECRI, depende do caso concreto. Agora, o que pode acontecer é que essa desclassificação ocorra na segunda fase do rito. Por exemplo, a gente teve um caso aqui bem famoso aqui na Bahia, que foi o caso de uma médica, Kátia Vargas, que teria lançado o seu carro sobre uma motocicleta onde estavam 2 irmãos, e o casal de irmãos acabou morrendo. Veja, ela foi pronunciada, ela foi encaminhada a júri. Se no júri, ao serem quesitados, os jurados entendessem que ela praticou um homicídio culposo, nesse caso, os jurados estariam desclassificando a infração penal. Então, cuidado, se a desclassificação ocorrer na primeira fase do júri,
os autos são encaminhados para o juízo competente. Estou na primeira fase, dá tempo ainda, pense assim, manda para a vara criminal. Mas se a desclassificação ocorrer na segunda fase do rito, eu já estou lá, já estou na segunda etapa, então o juiz presidente, em regra, julga o crime desclassificado. Isso está no artigo 74, parágrafo 3º, artigo 492, parágrafos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Então cuidado, se a decisão do júri começar com vogal, o recurso é apelação. Então, contra a impronúncia e absolvição sumária, cabe o recurso prescrito no artigo 416 do CPP. Se a decisão da primeira fase do júri começar com consoante, aí o recurso é em sentido estrito, é o rese, o recurso que eu tenho em regra no processo penal para atacar decisões interlocutórias, porque aqui não há agravo de instrumento. Viu? Eu não tenho agravo de instrumento no processo penal para atacar decisões interlocutórias proferidas em primeira instância, proferidas em primeiro grau. Ok? Beleza, pessoal. Eram algumas dicas que eu queria entregá-los. Queria entregar a vocês. Repito, dias 15 e 16 de março, entra lá no sejaisonline.com.br. Você vai poder assistir 2 aulas gratuitas comigo e o professor Leandro Gesteira. Adiciona ele também. @professor Ivan Gessler, @professor Leandro Gesteira. 2 aulas gratuitas sobre questões discursivas, viu? Questões discursivas. Você vai poder assistir 2 aulas gratuitas, 15 e 16, sobre questões discursivas. Com Sejais. Vou colocar aqui também o... Deixa eu colocar aqui também o Instagram do Sejais, para você poder ir lá e conferir as nossas novidades, ok? Então acessa lá sejaisonline.com.br, 2 aulas de questões discursivas para poder realmente fazer cair por terra esse mito de que não dá para resolver bem questões discursivas. Você que está se preparando para a primeira fase do exame ou para concurso também, claro, vale e ajuda muito, porque o conteúdo que vai ser ministrado lá, claro, vai cair eventualmente também nessas provas. Você também pode pegar por empréstimo, mesmo que ainda esteja na primeira fase do exame. Estou à disposição de vocês. Podem tirar dúvidas no direct, me mandar mensagem tirando dúvidas. Me adiciona lá, adiciona nossas redes sociais. Estou à disposição, ok? O site é o Sejais Online. sejaisonline.com.br, ok? Vai lá e acesse sejaisonline.com.br. Muitas novidades lá. Inclusive a gente está com essa primeira semana aí da primeira fase, preparação, curso regular da primeira fase, gratuito para vocês, ok? Então ingressa lá, entra lá. Quero agradecer muito o canal aqui, dizer que vocês não desistam realmente dos seus objetivos. O mais importante é o avanço, é progredir do que o resultado. Se eventualmente você ainda não conseguiu aprovação na OAB, se já perdeu algum exame, entenda isso. Não seja refém das circunstâncias, não seja refém de pressão familiar ou de amigos. Seja o dono de sua mente, foque na sua preparação, no seu avanço, no seu crescimento, mais do que propriamente no resultado, e o resultado será a consequência e ele virá. Valeu? Muito obrigado, homem direito. Valeu, galera. Beijão no coração de vocês e até a próxima.